Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Valência, Venezuela, na congregação ali do reverendo Miguel Chaves, no Fé Viva, e todos os ali presentes e também todos os ministros, irmãos e irmãs que estão reunidos hoje, sexta-feira, 20 de dezembro deste ano 2024, e estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação, como a internet também. Para essa ocasião, temos o tema A Voz da Trombeta do Novo Pacto, que foi pregado em sábado 14 de julho de 2007, em Assunção, Paraguai. Ele nos leu ali 1 aos Coríntios, capítulo 15, do 49 em diante, e vamos buscar em 1 aos Coríntios 14, versículo 7, onde nos diz da seguinte maneira. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 7. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja a flauta, seja a cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Se a trombeta der som incerto, aí ele escreve em cima outra mensagem denominacional. Quem se preparará para a batalha? Aí à esquerda ele escreve Apocalipse capítulo 1, do 10 ao 11. No versículo 7 ele escreve aí ao lado. E também nesta outra Bíblia, no versículo 8 aí embaixo escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21 e 17. Agora, nesta outra também escreve 1 aos Coríntios, aí mesmo, na margem à esquerda, 1 aos Coríntios 15, 1 aos Tessalonicenses 4, Levítico 25, a voz da trombeta do novo pacto. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem o tocar da trombeta em toda a terra, que foi pregado em 30 de janeiro de 2012, aqui em Caiei, Porto Rico, diz, através da Escritura, encontramos que se fala muito de trombetas e, consequentemente, é muito importante estudar este mistério da trombeta ou trombetas e do som dessas trombetas. Assim como toda trombeta, ao ser tocada ou soada, tem uma mensagem, diz algo, mas que muitas pessoas não encontram ou não entendem o que diz, porque é uma mensagem transmitida na voz da trombeta. E quem conhece essa música, ou essa peça musical, sabe o que está dizendo essa trombeta. E à medida que vai soando, sabe por onde vai. Mas quem não sabe, não conhece sobre o som das trombetas ou de trombeta, não sabe o que está falando essa trombeta. Na mensagem, um guia nos diz o reverendo William Branham, na página 16 dessa mensagem, diz: alguma vez estiveram notando nos gansos selvagens, passando sobre dos patos indo ao sul, ele escreve à esquerda gansos,
Pois, agora recordem, esse patinho nasceu lá longe, num lago em alguma parte. Ele não conhece o leste, norte, oeste e sul. Ele não conhece nada a não ser esse lago que está lá em cima nas montanhas do Canadá. Ele nunca esteve fora desse lago, mas ele nasceu sendo um líder. Esse patinho nasceu para ser um líder. E o primeiro, uma noite, uma grande nevasca vem sobre o topo das montanhas. O que acontece? Essa brisa fria desce passando por ali. Eu posso imaginar ele tremendo, dizendo, mamãe, o que significa isso? Vem? Ele nunca antes sentiu esse clima frio. Ele começa a olhar ao redor. Ele começa a olhar ao redor da beira da lagoa. Ele começa a congelar. Gelo se formando na lagoa. Ele não sabe, mas de repente, ele nasceu para ser um guia para esse bando de patos. Para esse bando de patos. Ele saltará direto para o meio daquela lagoa quando isso lhe ocorrer. Chame isto o que quiser. Nós chamamos isto inspiração. Agora vejam, diz ele nasceu para ser um guia para esse bando de patos. Ele saltará no centro, ou seja, no meio do grupo dessa lagoa quando isso lhe ocorrer. Quando causar impacto, ou seja, quando aí fala da inspiração e em termos dos quais conhecemos, ou seja, a unção. Vejam mais adiante, aí mesmo continua. Nós chamamos inspiração, ou você pode chamar, ou somente instinto, seja o que for. Ele irá ao centro dessa lagoa, estenderá aquele pequeno bico para o ar e começará quá, 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 quá. E todo pato na lagoa virá diretamente a ele. Por quê? Eles conhecem o seu líder, simplesmente pela maneira que ele grasna. E ele escreve ali, pela sua mensagem. O líder é conhecido. O Espírito Santo é o líder. É o líder. E qual é a mensagem que tem que trazer hoje? Continua dizendo o irmão Branham, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Correto. Quem pode se preparar para a batalha se a trombeta der um sonido incerto? Como lemos na Bíblia, na Escritura. Outra mensagem denominacional. Bom, se esse patinho der um grasnado incerto, quem se preparará para o voo? Esse patinho estenderá seu biquinho lá para cima, gritará quá, 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 e todo patinho virá ele, quá, 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 quá. Aqui estão. Tal jubileu eles vão ter, ali mesmo no centro dessa lagoa, simplesmente dando voltas e voltas e voltas. Depois de um momento, ele sente isso se movendo nele, ele tem que partir. Ele abaixará suas asinhas e sairá voando dessa lagoa. Subirá para o ar e dará voltas 4 ou 5 vezes. Ele irá tão diretamente para a Louisiana, como pode fazer? O estado de Louisiana fica ao sul dos Estados Unidos. Aí o tradutor e escreve Louisiana. Todo pato atrás dele. Quá, 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 quá. Aqui ele vem. Porque ele é um guia. Amém. Os patos conhecem seu guia. A igreja não. Sim, ele sabe o que fazer. Vejam esses gansos lá do Alasca. Agora, há um velho ganso macho que os guia. E esses gansos têm que examinar aquele ganso macho muito bem. Tem que saber do que esse ganso está falando. Vocês leram isso aqui na revista Look? Faz como 4 anos, onde um velho ganso, numa ocasião, não sabia o que estava fazendo. E ele conduziu um bando de gansos até a Inglaterra? Até a Inglaterra? Isso mesmo. Ou seja, isso foi, faz como 4 anos, diz, onde um ganso não sabia o que estava fazendo e guiou um montão de gansos até a Inglaterra. Diz, isso é correto. Isso mesmo, nunca antes se soube deles estarem na Inglaterra. Por quê? Eles nunca
notar o seu líder. Esse velho ganso não sabia para onde estava indo. E agora eles estão lá e não podem voltar. E isso é o que acontece com um montão desses gansos hoje em dia. Eles ainda voam em grupo. Eles dizem, nessa revista Look disse, que estes gansos andam em grupos e voam ao redor da Inglaterra, mas não sabem como voltar, vem? Porque seguiram um líder que não era, quem sabia o caminho. E agora, estão em grupo, mas não sabem, estão num lugar onde não sabem como sair. E é assim na igreja, vejam. Acontece isso na igreja. Dessa maneira é com alguns dos gansos, e aí se refere ministros, e grupos também, que são levados ou dirigidos sob uma direção que não estão dirigidos pelo Espírito Santo, e depois não sabem onde estão colocados em pé. Você tem um grupo, e uma grande reunião prolongada, e pede a algum evangelista pregue por um tempo, mas vocês não sabem onde vão. Andam em grupo, dando voltas e voltas, porque vocês conseguiram que algum ganso, ou seja, algum ministro, os guiasse a uma farra denominacional. E não de volta à palavra de Deus, de volta ao batismo do Espírito Santo. E então nos perguntamos, por que não temos um avivamento em nossas vidas? Vem, vocês têm que receber esse som certo. Esse som é a trombeta do Evangelho, emitindo o Evangelho, toda a palavra de Deus. Não credo, não denominação, mas a Bíblia, o Espírito Santo. Estes sinais seguirão aos que creem, vem, e ali vão pelo caminho. E ele escreve som certo do Espírito Santo falando. Um velho ganso, certa vez disseram, causou que um bando morresse, tentando fazê-los voar na escuridão. Ele mesmo não sabia para onde ia, e todos eles bateram nas montanhas lá. E alguns deles se desintegraram, arrebentaram. Seguro, eles têm que conhecer o seu som certo. Esse patinho, se ele tem o som certo e todos o sabem, eles têm um pequeno jubileu de grupo e lá vão para o sul. E ele escreve Louisiana. Para o que eles vão lá? Onde não está frio. Onde não está frio. E aí desenha. Não desenha ali, ele escreve América do Norte e América Central, o Caribe. Embaixo ele escreve Louisiana. Tipo da América do Sul. Agora, se Deus dá um pato suficiente sentido para como evitar o frio, como devia ele ter dado à igreja? Se um pato pode fazer isso por instinto, o que me diz o Espírito Santo na igreja? Deveria nos levar de velhas formalidades e credos e coisas para um glorioso e maravilhoso batismo do Espírito Santo. Aí desenha uma pedra angular à direita, onde há virtude, conhecimento, paciência, piedade e o Espírito Santo. Isso é ao que o verdadeiro guia vai guiar, porque ele não vai emitir nada no seu evangelho, somente a palavra de Deus, seguro. Você precisa de um guia. Quando os magos, eles não sabiam nada sobre Deus. Eles trabalhavam com magia, mágicos. Eles estavam no Oriente. Você sabe, a Bíblia diz, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles eram do Ocidente, olharam em direção ao Oriente e viram sua estrela. Ou olharam em direção ao Ocidente, eles estavam no Oriente. E estávamos no Oriente e vimos a sua estrela no Ocidente. Ele escreve do lado direito, estrela, vem? Sua estrela vimos no Oriente. E vem, eles estavam no leste. Quando estávamos no Oriente, vimos a estrela e viemos adorá-lo. Posso imaginar vendo esses homens se preparando para ir. Eu posso imaginar que uma das suas esposas disse a ele, olha, vocês têm tudo arrumado? Mas onde está a tua bússola? Ele disse, eu não vou usar bússola dessa vez. Pois, como vai atravessar as montanhas? Lembrem-se, eles tiveram que atravessar o rio Tigre e percorrer prados e tiveram uma viagem de 2 anos sobre camelos. Como vão fazer isto? Disseram. Bem, nem mesmo está levando bússola? Disse, não. Como você vai? Eu vou da maneira provida por Deus. Essa estrela que está de longe vai me guiar ao rei. E é isto. Em cima escreve... Estrela é igual Lutero, Wesley, Reverendo William Branham. Estrela é igual mensageiro, é igual Elias, Moisés, Jesus.
E também escreve, estrela é igual mensageiro, pastor, anjo. E como irás? Vou na maneira provida por Deus. Essa estrela que está de longe vai me conduzir a esse rei. É isso. Vimos a sua estrela no Oriente e a seguimos todo o caminho até aqui no Ocidente para adorá-lo. Onde ele está? Eles seguiram a maneira provida por Deus. Eles ficaram atados ao monte de credos lá. Em pouco tempo entraram em Jerusalém e começaram a ir de lá para cá pela rua. Essas pessoas mais finamente vestidas, dizendo, onde está ele? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Bem, aquela era a cabeça. Essa era Jerusalém. Certamente a grande igreja devia saber algo sobre isto. Onde está ele? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. Onde ele está? Pois eles foram ao pastor fulano de tal e ao sumo sacerdote fulano de tal. Nenhum deles sabia nada sobre isto. Ora, há um que é nascido rei dos judeus. Onde está ele? Eles não sabiam. Mas havia um bando de pastores lá na encosta, simplesmente se regozijando. Sim, Senhor, porque tinham vindo na maneira provida por Deus. Assim, eles ficaram ali nas imediações e diretamente ele disse, eu lhes direi o que devíamos fazer. Devíamos ter uma reunião da junta diretiva. Assim, eles consultaram o concílio do Sinédrio e pensaram se eles tinham ouvido algo, alguma coisa sobre isso. Não sabíamos nada sobre isso. Essa é a mesma coisa que é hoje. Agora vejam o que continua nos dizendo o nosso irmão William. É como numa peça musical de uma ópera. Quem não sabe ópera, não sabe nada dessa música. Escuta sons que sobem e abaixam, ficam fracos em alguns momentos, de momento sobe, aumenta, e até alguns se assustam quando aumenta, mas não sabe o que esses instrumentos estão dizendo, não sabe o que a trombeta está dizendo e o que os outros instrumentos estão dizendo. E vê um homem com uma varinha fazendo movimentos e dizem, bom, essas pessoas estarão loucas? Esse homem com uma varinha fazendo movimentos e essas outras pessoas soando esses instrumentos. Mas quem sabe e valoriza o que o diretor está fazendo com essa varinha e o grupo da orquestra, o que estão fazendo, o que estão interpretando, entendem e apreciam a música que estão escutando. Assim é no programa divino, por isso se fala na Bíblia acerca sobre trombetas, de instrumentos musicais e assim por diante. Isso de instrumentos musicais, peças musicais e assim por diante, isso vem do céu, que é o primeiro lugar onde houve música, houve instrumentos, anjos que interpretavam e interpretam peças musicais. Vejam na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Na página 86, aí nos diz, isto é ao final já desta mensagem, ele diz, da 85 embaixo diz, então, qual é a revelação tripla? O ensinamento e o regozijo celestial revelado nele. Que? A esperança e o regozijo do céu. Tudo é manifestado em Cristo. Deus é a igreja, tudo é manifestado em Cristo. A Bíblia é Cristo mesmo. A Bíblia é a palavra escrita. E Ele é a palavra. Sua manifestação é a evidência da vida, entrando na carne da palavra. E ele escreve aí, o profeta e a igreja. Entrando na carne da palavra para manifestá-la. Não é maravilhoso? Agora, não sabendo mais desde então, sendo espiritual, a pessoa observa as coisas espirituais, mas não conhecendo isso, Deus conhece isso. Mas se você virar e olhar para o relógio, verão que estão perfeitamente às 2 da tarde. Ele escreve 2 p.m., 2 da tarde. É o fim da segunda etapa. A terceira etapa está à mão. Ele escreve 3 p.m., 3 da tarde, a hora do sacrifício. Notaram que o Espírito tomou, porque ele aí, tem uma nota, diz, o irmão Branham aqui continua cantando o hino, depois diz, você notou o Espírito tomar a mesma canção e nos fez cantar numa nota mais alta? A próxima etapa está à mão.
E aí ele escreve à direita, a terceira etapa é igual. A palavra. Em cima desse parágrafo ele escreve 2 p.m., 2 da tarde. E também à esquerda ele escreve fim da segunda etapa. 2 p.m., 2 da tarde. 3 p.m., 3 da tarde é a hora do sacrifício. E ele desenha também aí uma pedra angular e as eras, e na pedra angular escreve do lado a terceira etapa, e no centro, na brecha aí escreve segunda etapa, ou seja, na brecha, e aqui mesmo nessa mesma mensagem, ele escreve embaixo, numa das folhas de notas, da parte de trás, ele aí escreve nessa partezinha aqui, desenha a pedra angular e as eras, uma flecha para a pedra angular, e escreve a terceira etapa mais alta. Ou seja, se lemos de uma vez, seria a terceira etapa, 2 p.m., em uma nota mais alta, assim de uma vez. E em cima daí escreve, as 7 notas musicais é igual às 7 eras. E a oitava nota é igual à era da pedra angular. Agora vejam que aí, nessa quarta etapa, é onde se escutou, subiu suave, e aí estava Deus. Vejam, nas 7 etapas, nas 7 eras da igreja, está mostrando aí esses instrumentos, mas vejam que na parte, na parte alta que se escuta é um subiu suave, e agora vejam que no tabernáculo do irmão Branham, o que ele tinha era um piano. Tudo o que foi mostrado na vida do irmão Branham e na igreja, sua família e tudo, estava mostrando o que seria essa era eterna, a era da pedra angular, nessa oitava nota mais alta. Agora, por isso ele me dizia, ao final, irás colocar somente um piano. E também tinha me dito, no lugar do tabernáculo Branham, o que tinham era um piano. E outras coisas mais que me chegou a falar de todo o significado e o porquê de tudo isso, do qual até aí vamos falar, porque o outro já tem a ver com o que se viu nessa atividade, o qual, pois, depois que tudo isso ocorrer, aí vai se mostrar, para que não surjam imitadores, imitando tudo o que Deus está realizando e realizará mais adiante. Mas vejam, Deus está nos guiando e tudo colocando em ordem, do qual já vamos vendo como os lugares onde se estará realizando já essas atividades a esse nível, a essa altura, porque agora vejam, está se estabelecendo tudo, como ele nos disse numa mensagem. Tudo estava sendo estabelecido, já vinha estabelecido, era algo que tinha se estabelecido já de tempo, por esse mensageiro. E isso é o que Deus está realizando neste tempo, nessa mensagem de ensinamento, nos trazendo a fé de rapto e colocando tudo em ordem, até chegar a essa atividade que o irmão Branham viu. Era algo que já estava sendo estabelecido, ou era algo que já estava estabelecido, diz o irmão William aí. E isso é o que estamos vendo nessa trajetória do sétimo selo, nessa meia hora de silêncio. Agora continua dizendo aí nosso irmão William. E agora, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, encontramos que isso de trombetas, de música e assim por diante, se esteve cumprindo a música no meio do cristianismo sempre. Mas quanto à obra de Deus, mas quanto à obra que Deus faz,
também está representada em música, em músicos, em trombetas e assim por diante. E uma trombeta soando no meio da igreja, certamente tem que estar atrás dessa trombeta o músico que sabe soá-la. Porque se a trombeta dá som incerto, como nos prepararemos para a batalha espiritual? E como se prepararão em um exército, as pessoas, os soldados, se quem toca a trombeta não dá o som certo para ir à batalha, mas que dá o som para deitar a dormir? Vem? O som correto tem que ser dado sempre quando se toca a trombeta, em cada etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam na mensagem do Livro das Eras, editado. Agora recordem que há coisas que nessa guerra ou batalha nunca são ditas, as coisas que estarão se realizando, ou seja, todos os detalhes, mas que não se dá a conhecer abertamente o que esse general ou esse capitão está dando as instruções, mas tem coisas que ficam guardadas e não se dá a conhecer as estratégias para essa batalha que vai se realizar. Agora vejam na página 43 do Livro das Eras, deste outro. Vamos ver aqui para ler, para ver. Dos dois, página 43 e também aqui na página 43, ele diz: E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Apocalipse 1:10. João estava no Espírito. E aí em cima, neste livro, no vermelho, ele escreve: O dia do Senhor é igual, o 8º dia. João estava no Espírito e, estando assim, ele viu o grande e maravilhoso dia do Senhor Jesus e todo seu santo poder. O futuro estava a ponto de se desenvolver porque Deus iria ensiná-lo. João não disse o que era trombeta, foi como uma trombeta. João não disse que era trombeta, foi como uma trombeta. Agora, quando uma trombeta soa, tem algo de urgência em seu som. Era como o arauto, o mensageiro do rei aqui. Nesse outro livro vermelho, ele escreve o mensageiro do rei em cima. Era como o arauto, o mensageiro do rei, vindo ao povo. Neste azul ele escreve, desenha uma pedra angular e as eras à esquerda. Ele soa uma trombeta. É uma chamada urgente. As pessoas se juntam a escutar. Israel sempre foi juntado por meio do som da trombeta. Algo importante está à mão. Escutem-no. Assim que essa voz tinha urgência como de trombeta. Era clara e forte, alarmante e despertadora. Que nós ouvíssemos a voz de Deus como uma trombeta nesse dia, porque é a trombeta do Evangelho, soando a palavra de profecia, para nos anunciar e nos preparar para o que vem sobre a terra. Algo importante está à mão, escutem-no aí. Ele escreve, ou seja, aí desenha uma estrela de Davi à direita. E também, aí aqui neste outro, ao final desse parágrafo que acabamos de ler, ao lado direito, escreve Apocalipse 4:1, 22:6, 22:16, 7, versículo 2, 11, do 3 ao 7, 10, do 8 ao 11, 1, do 1 ao 3 e 1 do 10 ao 11. Agora continua dizendo o nosso irmão William, nessa mensagem que estamos lendo, intitulado O Tocar da Trombeta em Toda a Terra. Continua dizendo: Portanto, quando vocês virem Israel, o povo hebreu, com seus líderes, se aproximando de uma mensagem, dando atenção ao mensageiro, abram seus olhos, porque estamos chegando ao tempo da festa do rei, da festa das trombetas para Israel, para ser tornado uma realidade ao povo hebreu, onde estará tocando a trombeta final, e assim estará se cumprindo a festa das trombetas, e se estará dando a conhecer o dia de vingança do nosso Deus, conforme Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 3. Na mensagem, reconhecendo disso a mensagem, na página 42,
Aí nos diz: reconheçamos, amigos, porque fomos chamados para nos reunir para o som da trombeta, porque a trombeta do Senhor soará e o tempo já não será mais. Ele reuniu Israel. Ele disse que os reuniria no terceiro dia. Aí ele escreve à direita, a trombeta e a reunião. E em cima ele escreve: fomos chamados para nos reunir para o som da trombeta. Em cima, na margem em cima. Ele disse que os reuniria no terceiro dia. Passaram 2.700 anos. Disse que os reuniria no terceiro dia, e assim o fez. Ele disse que daria a conhecer o caminho da vida. Ali está Israel, simplesmente esperando que a noiva se vá, para que os dois profetas possam vir. Profetas hebreus. Eles o reconhecerão. E vejam vocês, quando a igreja noiva sobe, é tirada da dispensação da graça e colocada na dispensação do reino, é levada acima a essa era celestial. E aí, depois é que aparece esse ministério messiânico, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Ou seja, esses dois profetas, Moisés e Elias, os quais soam essa trombeta, o qual vamos ler já mesmo em alguns minutos, diz: se lembram, quando eu estive lá no Cairo, pronto para passar para lá, o irmão Louis Petrus disse: irmão Branham, se eles chegarem a ver isso, eles crerão em um profeta. Disse: é uma coisa boa para mim. Vem como é o homem, mas estão vendo a graça de Deus? Eu disse: lerei este Novo Testamento. Eles o leem. O irmão Louis mandou mais de 1 milhão. O irmão Louis Petrus da Suécia. Eles o leriam, não como esses judeus modernos, mas aqueles que são em sua terra. Vinham dizendo: se este é o Messias, queremos vê-lo, que faça o sinal do profeta, e nós o creremos. Louis Petrus disse: irmão Branham, aí está a oportunidade. Aí, essa é a oportunidade. Aí está a oportunidade. E desenha uma estrela de Davi à direita e ele escreve: a oportunidade. Aí onde diz: é uma coisa boa para mim, ele escreve: o caminho da vida. E também escreve, daí para cima ele escreve: os dois profetas e os 144 mil judeus. E desenha uma estrela de Davi. E também escreve aí à esquerda: se é o Messias, que faça o sinal do profeta. Alguém tinha me dito que haveria uma oportunidade. Eu já estava pronto. Alguém me disse que o irmão Argan Bright tinha dito: irmão Branham, isso alarmaria Israel. Traga o sinal do profeta diante deles e eles crerão. Eu disse: Senhor, aqui estou pronto. Aceitei o dinheiro, compramos passagens e fizemos parada no Cairo. Disse: sim, senhor, estou pronto. O Espírito Santo me disse: este não é teu lugar. E ele escreve aí: é o do quinto Elias. Apocalipse 11, do 3 ao 14, também escreve 10, do 8 ao 11. Escreve também 22, 16. Porque esse é o anjo, o qual, vejam, que o Espírito Santo, quando vai operar um ministério, em um mensageiro, porquanto é ele quem opera o ministério correspondente a esse tempo. Aí são todos os ministérios. Agora, vejam, ao lado esquerdo ele desenha uma pedra angular e as eras, e na pedra angular ele escreve: uma grande trombeta. E nas eras embaixo escreve: 7 trombetas. O Espírito Santo me disse: este não é teu lugar. Este não é teu tempo, está se adiantando. E ele escreve embaixo: o quarto Elias não é o quinto Elias. Pensei: ai de mim. Vim toda essa distância até aqui. Agora irei. Algo disse: pare aqui mesmo, não vá naquela direção. Vá para a Índia, não vá para isso. Vá para a Índia, não vá para lá. E ele escreve: a Israel não. Vá para a Índia. Caminhei lá por detrás de onde guardam os aviões, pensando: por quê? Disse: Senhor Jesus, o que isso significa? Então ele me deu a conhecer.
que não são gentios. Estes profetas são os que têm que ser de acordo com a Escritura. Moisés e Elias têm que vir, e além disso, a noiva ainda não foi tomada, ainda não tinha subido. Era da pedra angular. E não podiam aparecer esses ministérios, porque são ministérios judeus, o que o Espírito Santo estaria operando nesse instrumento. Ou seja, que esse instrumento, é hebreu ou é judeu, vem por essa linha, essa descendência. E eles, é o que disseram, por isso que ele dizia, diga de que você é da tribo de Judá, dessa linha, vejam, porque é um descendente de Davi. Ele num escrito coloca o primeiro rei, Saul, segundo rei Davi, terceiro Davi, terceiro rei Salomão, e quarto rei o deixa com um sinal de pergunta. Eu tenho por aí esse escrito, já lemos. Agora continua dizendo, esses profetas regressarão e eles farão o sinal de profeta. Isso é a Escritura, aí está. Então, tudo cumprido perfeitamente. Israel, como uma nação, será nascida em um dia. E ele escreve terceira dispensação, oitavo dia. E escreve à esquerda aí Zacarias 4, Apocalipse 11, do 3 ao 6, e escreve Moisés e Elias. E também escreve Israel é igual. Os 144 mil serão a nação que nascerão espiritualmente. Amém. Israel, como uma nação, será nascida em um dia. Amém. As luzes da tarde estão brilhando. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Portanto, este é o tempo para a trombeta final soar. É o tempo para escutar a voz de Cristo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E depois Israel, escutar a voz do Messias, a voz da festa das trombetas soando, neste tempo final. Na página 129 do livro de Citações, parágrafo 1152 nos diz, ele disse que a grande trombeta tocaria, a grande trombeta, não trombetas agora, festa das trombetas. Há dois deles, Moisés e Elias para chamar as trombetas. Vem, quem toca a trombeta? Moisés e Elias, ministério de Moisés e Elias, mas que sob a grande trombeta, a vinda do Senhor, para anunciar José voltando. Vem, todas as nações se reuniriam em Jerusalém. Amém. Se encontra isso no livro de Isaías. Eu acabo de dar a vocês, faz uns momentos, um desses capítulos que lemos. Isso está em Isaías 18, 1 e 3 e Isaías 27, 12 e 13. É onde ele soa essa trombeta e todas as nações reconhecerão que Israel está em sua pátria, Deus com ela. Então a noiva virá aparecer com o noivo com a noiva. E então o grande milênio, depois de todo mundo, é destruído por meio de poder atômico, e haverá um céu novo e uma nova terra e viverá para sempre. E aí ele escreve embaixo, por poder atômico é igual à destruição. E ele escreve, todas as nações se reunirão aí está cortado, deve ser em Jerusalém, sob a grande trombeta. E em cima escreve, a grande trombeta é igual à vinda do Senhor. Continua dizendo o nosso irmão William, é importante saber essas coisas, porque essa voz de trombeta, ou grande voz de trombeta, que falará a bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo, depois falará o juízo divino para toda a humanidade. Será a voz de Deus por meio do Espírito Santo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, através do mensageiro que ele tiver, para o último dia. Vejam, através do quê? De um mensageiro, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos dos profetas. Esse mensageiro tem que estar adotado para realizar esse trabalho. É o ministério adotado. Isso é algo muito importante. E é o mensageiro que ele tiver vivo no meio da igreja. Será a voz de Deus por meio do Espírito Santo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo através do mensageiro que ele tiver para o último dia. E, consequentemente, tudo que
for falado será cumprido. Assim virá a revelação divina à Igreja do Senhor Jesus Cristo e depois para o povo hebreu. E essa mensagem que estará trazendo, falando a trombeta final, grande voz de trombeta, será a mensagem de Deus para a Igreja, para os judeus e para toda a humanidade. Será pregada a todo o povo, nação e língua, e indivíduos. Recordem que a terceira etapa é para a noiva, para as virgens fatos, para os perdidos e para o povo hebreu também. Portanto, é importante estar alerta ao soar, ao tocar da trombeta em toda a terra. Esta mesma página 129, parágrafo 1148, nos diz: quando é terminada a era de Laodiceia, Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria revelado à noiva. É verdade? Apocalipse 10. Em cima escreve Apocalipse 10, de 1 a 11. Escutem bem agora. A noiva chamada fora pela palavra. Cristo mesmo chamando fora a noiva, tornando claro Hebreus 13, 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É o mesmo. Quem em mim crê, as obras que eu faço, ele as fará também. Vem Lucas 22, ou Lucas 17, 30, e também Malaquias 4, Hebreus 4, 12. Todas essas escrituras que estão prometidas, isso será entre o sexto e sétimo selo, e entre a sexta e sétima trombeta. Recordem, todas as trombetas soam neste sexto selo. O sexto selo termina o mistério. Sob o sexto selo, pouco antes da abertura do sétimo. Aí à esquerda ele escreve: o sexto selo termina o mistério. Notem aqui em Levítico 26 agora a ordem das Escrituras. Depois do longo período de Pentecoste, o qual termina com o chamado fora da noiva. A noiva é chamada fora por um servente, o rejeitado, próximo para ser conhecida a Israel, a festa da expiação. Veja como depois da festa das trombetas entra a festa da expiação. E escreve aí: a expiação hoje. E também escreve aí, embaixo de onde escreveu o sexto selo termina o mistério, escreve: Pentecoste termina em chamar a noiva. Continua dizendo nosso irmão William: essa voz de trombeta ou essa trombeta final, essa voz de trombeta antecede a sexta festa, que será a festa da expiação, o que acabamos de ler ali agora. Que no sentido profético estará se cumprindo. Sentido que é profético. E depois a sétima festa será a festa das cabanas, a qual se cumprirá no reino do Messias. No reino do Messias cumprirá a festa das cabanas, o qual representa a sétima era da Igreja. O arrependimento de Israel pedindo perdão a Deus pelos seus pecados se cumprirá na festa da expiação, quando a virem, quando a conhecerem, quando se cumprir essa festa no meio de Israel no sentido profético e para o último dia. E a festa das trombetas é a voz da trombeta final, da sétima trombeta. Será o chamado para Israel e despertará. E isso é sob o sétimo selo. Sob o tempo do sétimo selo, sob o sexto selo, que são os ministérios de Moisés e Elias, encontramos que se une o sétimo selo e o sexto selo. E para Israel, o sexto selo é Moisés e Elias, as duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11 e de Zacarias capítulo 4, versículo 1 a 14. E agora vejam como ele nos diz aí, que se une o sétimo selo e o sexto selo. O sétimo selo, que é a vinda do Senhor para a Igreja, e o sexto selo, que são Moisés e Elias, a sétima trombeta para Israel, que são as duas oliveiras. Agora vejam, continua dizendo: e será revelado como estiveram soando essas trombetas para Israel, e sendo trazidos a Israel para nascer como uma nação livre e soberana, o qual já ocorreu. E antes, e agora, é o tempo para a trombeta sétima soar para Israel, e um percorrido por todas as trombetas anteriores, o qual será aberto, revelado a Israel. Nessa mesma página 129, no parágrafo 1149, vejam, diz: desde a mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo, e Apocalipse 10 foi sétimo selo.
E escreve: o sétimo selo é igual. É Apocalipse 10, ele escreve em cima. Há 7 trombetas entre essas 2 vezes, ó Deus. Como podemos dizer isso para fazer com que as pessoas vejam? Entre essa 6ª trombeta e a 6ª trombeta e o 6º selo tocam ao mesmo tempo. O que estamos lendo aí, vejam. E entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, aparecerá um profeta entre os gentios para chamar as pessoas outra vez à original doutrina de Pentecoste. E as 2 testemunhas de Apocalipse 11 aparecem aos judeus para mandá-los a Jesus, enquanto a igreja está sendo subida. E desenha uma pedrinha angular à esquerda. Todos esses profetas, amém, a palavra do Senhor não pode falhar. Não será uma denominação, ele escreve Moisés e Elias. E à esquerda desenha uma estrela de Davi. Não será uma denominação, porque essa é a trombeta que vai dar o som certo. Por isso diz, não será uma denominação, e é o que hoje está acontecendo. Não estará falando uma mensagem ou outra mensagem denominacional, o que ele escreve aí na Escritura, mas que será o som certo. Esse é o guia, o Espírito Santo para levar o povo, os escolhidos, à terra prometida do novo corpo. Leiam em seu livro e vejam se entre a 6ª e 7ª trombeta não é injetado ali dentro com os judeus, sendo chamados fora. Agora estão entendendo como é injetado esse trabalho entre a 6ª e a 7ª trombeta. Há algo aí no meio que está sendo realizado de uma forma tão simples, enquanto a noiva está sendo subida, onde a era da pedra angular. Espero que tenham captado essa parte aí, muito importante aí, porque vejam vocês que tudo vai se cumprindo em sob essa trombeta. Agora vejam, diz, entre a 6ª e 7ª praga, passamos por cima desses 144 mil, recordam isso, o qual estava entre o 6º selo e o 5º selo e o 6º selo. Entre o 6º selo e o 7º selo. Havia uma chamada fora dos 144 mil. Recordam isso? Agora, aí é onde essas trombetas entram, aí mesmo. Viram isso? Agora ele escreve ali, o chamado aos judeus é igual. É entre o 6º e 7º selo e entre a 6ª e 7ª trombeta. Viram tudo isso aí? Aí escreve também, não será uma denominação à esquerda. Embaixo no parágrafo 11:49. E também vamos ler este próximo parágrafo. Essa primeira frase diz, página 129, parágrafo 1150. Agora, tão pronto como essa igreja, o mistério do 7º selo é conhecido, e os judeus são chamados pelo mistério da 7ª trombeta, que são 2 profetas, Elias e Moisés. Vem que o 7º selo é a vinda do Senhor. 7º selo, Moisés e Elias. Agora continua dizendo, nosso irmão William, portanto, quando virem Israel buscando algo, esperando algo, como que está aí prometido, recordem, isso está na Escritura. Quando virem essa aproximação a uma mensagem, um mensageiro, recordem, há Escrituras que falam dessa bênção para Israel, e não será a maneira da interpretação deles, mas a maneira de Deus e da forma de Deus interpretar as coisas, que é cumprindo elas. Como é que as interpreta? Cumprindo elas, e não da maneira deles, nem da maneira dos líderes ou desses gansos que não sabem guiar o povo e os levam a um lugar e depois nem ele, nem os que vão até esse lugar sabem como sair dessa confusão, como aconteceu nessa história que contamos no princípio. O cumprimento do que Deus prometeu é a interpretação que Deus dá. Não há outra forma para interpretar a palavra. O cumprimento é a interpretação do que Deus prometeu. Tão simples assim. A voz da trombeta do novo pacto. Nos colocamos de pé e deixamos assim neste tema que nós temos para hoje, a voz da trombeta do novo pacto. O nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.